Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Vieira, eu sou fisioterapeuta e hoje eu tô aqui como host do Moodcast, esse programa de entretenimento onde a gente tenta levar para vocês um pouco mais sobre saúde física, reabilitação, saúde mental e hoje nós estamos aqui com os nossos queridos estagiários, né? E hoje também comigo aqui o Pedro, que é um dos nossos facilitadores do programa de estágio, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre o programa de estágio do Instituto Mood. Vamos abordar alguns pontos referidos do programa e a gente vai tirar algumas dúvidas que provavelmente você de casa deve estar interessado, deve ter também, e a gente vai conversando um pouco também. Nossa missão aqui é abrir o programa para vocês, para que vocês consigam entender um pouquinho do que é essa história, esse projeto que a gente construiu aqui dentro do Instituto. Então, fiquem com a gente até o final e não se esqueçam de deixar suas perguntas, os comentários que vocês tiverem também e enviar para aquele seu amigo que está fazendo estágio de fisioterapia. Isso aí, né, galera? Vamos começar aqui um pouquinho falando, antes da gente falar sobre exatamente como funciona o programa, alguma coisa específica. Vamos falar um pouco da inspiração que a gente teve para criar o programa, Pedro? Eu acho que isso aí é interessante, né? Acho que o nosso interesse já do Instituto, da casa, desde o começo, de promover essa educação, de levar uma educação para os estudantes, para as diferentes áreas também. Foi um ponto inicial, né, que já estava acompanhando a casa desde o começo, mas agora a gente começou a instaurar através do programa de estágio também. Exato. Eu sempre trabalhei bastante com estagiário, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, sempre tive esse lado de ensinar bastante e esse programa de estágio ele nasceu em parte de um grande sonho que eu tinha de fazer com que os estagiários eles parassem de ser vistos como simplesmente aquela pessoa que pega o cafezinho, né? E derruba o café, no caso, mas também ele participa ativamente da história, né? E então, a missão do programa de estágio é formar profissionais que, além da parte técnica, da parte do conhecimento específico, técnico e científico, a gente construa uma formação, né, do self, do indivíduo, como pessoa também. Então, isso a gente vai adentrar um pouco mais específico, mas durante todo o programa de estágio, a gente aborda questões comportamentais, como a gente atende o cliente, como são os valores que o Instituto espera dentro de um atendimento a um paciente, a um cliente, que são os valores que a gente acredita que deveriam ser empregados não só dentro do Instituto, certo? Mas também fora deles também, né? Acho que essa é uma primeira aula que a gente tem, né, dentro do Instituto, que é onde a gente fala sobre os valores. Vocês lembram dessas aulas? Tem algum dos valores que mais chama a atenção de vocês ou que vocês pensam, que vocês falam, nossa, esse valor, quando o Pedro falou esse valor no primeiro dia, ele me conquistou, ele falou sobre, por exemplo, o olhar de perto ou o acolhimento, cuidado em cada detalhe, algum desses chamou a atenção de vocês? Acho que na entrevista, na primeira reunião que a gente teve ali, né, apresentando para os estagiários, um pouco antes da gente fazer as provas, práticas e teóricas ali, acho que você citou, né, os 10 mandamentos, né, ali, e assim, uma coisa que me marcou bastante é a questão do pertencimento, né, que é uma coisa que várias empresas grandes têm, né, como por exemplo a gente pode citar a Disney, algum lugar assim que você se sente acolhido, né, que você se sente bem você se sente em casa, assim, né, então é uma coisa assim que eu percebi bastante do Mood, que é um lugar que assim você se sente amigo de todo mundo, assim, todo mundo te acolhe muito bem, então é um lugar extremamente confortável, assim, tanto para trabalhar quanto para ser atendido, como para ser estagiário, então assim eu falo por experiência minha que foi muito muito bom, assim, o que eu tive, então esse pertencimento aqui é muito bom pro Mood, ele entra muito bem nisso, né? Legal, bacana. A gente tem clientes aqui, né? Eu tô há 4 anos no Instituto, mas a gente tem profissionais que estão há 15, 20 anos. Nós temos clientes que eles remontam 15 anos, né? Vocês lembram a história das reformas, né? Teve cliente que estava
junto durante esse processo de reforma, né? Então, isso é bem interessante mesmo. Hoje, a formação do programa ela também está dividida em módulos, né? Então, vamos falar um pouquinho dos módulos, Pedro? É interessante como a gente buscou complementar o que já vocês veem na faculdade, o que já é trazido para expandir um pouquinho mais, de maneira mais específica, seja nos módulos iniciais, né, que a gente buscou uma abordagem mais biopsicossocial, de expandir um pouco essa visão, sempre tentando interagir com o que a gente falou dos valores também, como isso se relaciona com o nosso modo de atender, modo de conversar com o cliente durante o atendimento também, né? Então, começando com essa abordagem mais biopsicossocial também, partindo para partes mais específicas de dor, né, que foi um dos módulos iniciais também. Como vocês viram esse módulo de dor, principalmente, esses módulos iniciais, né, o biopsicossocial, passando para o de dor, depois a gente teve o terceiro, né? Isso. Foi o de... O biopsicossocial, avaliação. De avaliação. O módulo de avaliação é um módulo bem completo, né? Acho que é um módulo que vocês acabam entrando até dentro das tecnologias. Eu não sei se existem outros programas de estágio que abrem dessa forma todas as ferramentas que a gente utiliza e as entrelinhas do que acontece, né? Vamos falar também do módulo, já que a gente comentou do módulo de dor. Diegão, o que você achou do módulo de dor? Você que é um cara que... Adora dor. Adora dor. Estudador assiduamente. É o viciado em dor. Não, eu acho que assim, o módulo foi muito interessante porque foi aqui que eu aprendi que a dor não é uma simples dor que a gente pode generalizar. Cada dor é específica, cada indivíduo é específico, que vai ter a parte biológica, a parte social e a parte psicológica. E aí a gente consegue entender aqui qual que é a individualidade de cada ser humano. Isso aí. Exatamente. E assim, todo esse programa ele foi construído pensando no profissional ideal, no profissional que a gente idealiza como sendo um profissional até dentro do que trabalha dentro dos meios científicos e técnicos também, mas que também tem a capacidade de olhar para o paciente além de uma patologia, além de um componente físico, certo? E bom, eu acho que já entrando em algumas perguntas um pouco mais específicas sobre o programa, Rê, conta pra gente um pouquinho, até pro pessoal de casa entender como que é o processo aqui dentro, conta pra gente como que é um dia típico no estágio. Certo. O estágio ele é predominantemente observacional, então mensalmente são liberados os profissionais que a gente vai acompanhar. O estagiário chega, guarda as coisas no armário e procura pelo profissional ou pelos profissionais que estejam à disposição naquele mês que ele pode acompanhar. E conforme o cliente autoriza ou não autoriza e o profissional também dá o suporte pra gente, a gente acompanha toda a sessão, todo o tratamento, todo o acolhimento. Então, desde a chegada lá na recepção, o encaminhamento para o setor que a pessoa vai ser atendida, seja no Pilates ou na reabilitação, ou até mesmo se for algum treinamento de força que ele esteja fazendo em várias, sendo atendido por várias áreas, a gente pode acompanhar todo o tratamento naquele dia daquele paciente. E aí, conforme vão passando os dias, a gente consegue, inclusive, reacompanhar aquele paciente em algum momento e a gente consegue perceber a evolução daquele tratamento que começou. Então é bastante interessante e bastante prático também, além de observacional. Sim. Esse negócio que a Rê falou de você poder ver, por exemplo, você fica um mês inteiro e assiste e acompanha o paciente toda segunda-feira, por exemplo, com a gente faz os formulários também, né, explicando tudo que a gente, como que você viu o paciente, como que foi avaliado, a queixa principal dele. E eu acho muito interessante que a gente fica nesse período de tempo, nesse mês, a gente consegue perceber uma evolução muito grande do paciente. Então a gente consegue ver ali na nossa frente o que é feito e como que evolui, né? Então, assim,
é muito legal poder ver essa evolução assim de perto e acompanhar. E até pelo fato da gente estar com profissionais bastante qualificados, questionar ali na hora, por que assim, por que não assado? Eu pensei, poderia ser diferente, trocar até uma ideia com o profissional, não atrapalhando, obviamente, a sessão, mas trazer mais conceitos ou mais questões que às vezes surgem na nossa cabeça e em casa talvez a gente não tenha com quem falar. Mas é bastante interessante. De uma forma legal, estimular o raciocínio clínico de vocês também, além de vocês observarem, né? Sim. Eu ia falar sobre isso. Uma coisa que acontece bastante é que, além do profissional te ensinar, ele faz você pensar, ele te questiona o porquê que ele pode estar fazendo aquilo, o porquê que o paciente desenvolveu aquele determinado sintoma, o que pode ter acontecido além do que ele te informa. Então, assim, ele realmente faz você pensar, você errar, você perguntar, até você conseguir desenvolver essa parte e conseguir entender um pouco melhor o que aconteceu com esse paciente, entender ele como um todo, assim, num contexto geral, tanto de como esse paciente lidou com tudo, até a patologia em si, o que ele veio tratar aqui no Instituto. Exato, bem, isso é essencial, né? Um programa de estágio onde a gente faz vocês, além de verem ou fazerem, mas também pensarem, né? Acho que esse é o principal, e dar ferramentas para o pensamento acontecer também. Isso é legal demais, né? E acho que, entrando um pouco nisso de dia a dia, Diegão, vamos contar agora para eles como foi o primeiro dia de vocês aqui dentro do programa. Perfeito. No primeiro dia a gente teve um treino com todo mundo da casa, a gente fez uma integração com toda a equipe, todo mundo conversou, a gente fez a apresentação da casa, um manual de como é que seriam as condutas mais adequadas, o que é mais aceito, o que a gente recomenda, sugestões para o dia a dia e como é que cada profissional normalmente vai agir, né? Cada profissional tem o seu jeito, a sua maneira, e é muito interessante a gente conseguir ter essa percepção e pegar essa percepção de cada profissional, porque cada um tem alguma coisa para extrair. Então a gente naquele dia instruindo, ele conversando, é muito interessante porque a gente consegue ver a individualidade e assim depois ao longo do estágio aprofundando melhor. Exato. A gente fez acho que você tem que frisar que a gente fez um treino. Matador. Não foi com qualquer pessoa. Sim. Com quem que a gente fez o treino? Com Vita Haddad, né? Com Vita Haddad. Nada menos que Vita Haddad. Né? Nada mais. Vice-campeão, né, qual que foi o campeonato? Alguém me ajuda? Copa América. Com a seleção brasileira de basquete. É isso aí, gente. Abraço, Vita, que tá assistindo com certeza esse podcast, né? E é legal que esse dia, ele não foi só um dia... Foi um dia muito descontraído, assim, porque acho que foi bastante pra quebrar o gelo, até porque a gente chega muito nervoso aqui, né? A gente acha que todo mundo vai ser muito sério, que vai ser uma coisa meio desconfortável. E primeiro dia sempre é um pouco desconfortável, você fica um pouco ansioso. Mas aí esse treino veio assim pra quebrar o gelo total. Aí você via o seu chefe tremendo no exercício. Então assim, foi um dia bem legal. Eu inteiro. Eu segurando o peso. Acho que a gente vai ter que dar uma conversada depois desse podcast. Eu acho que assim, É muito legal isso. foi muito importante fazer dessa forma, porque eu acho que assim, na minha concepção, acho que não teria outra forma melhor de integrar todo mundo aqui, todos os estagiários, junto com a equipe. Eu acho que foi assim, a melhor ideia que vocês tiveram, acho assim, pra integração. É legal, cara. Eu acho que atividade física, né? Aqui a gente fala de saúde física, esporte, atividade física é uma coisa que é muito bom. A gente tem um podcast inteiro sobre isso com o Vita, né? Inclusive, Vita Haddad, pessoal. E esse podcast a gente frisa isso. E o esporte, ele une muito as pessoas. E pelo menos é uma forma que eu fui criado. E hoje eu acredito que se eu faço atividade física com uma pessoa, a gente consegue criar laços e sofrer junto ali naquele momento. É uma coisa muito legal. Tem algo em comum ali, vocês sofrem juntos. Sofrem, né? exato. Ou sentem prazer exato, de certa exatamente. forma, né? Dependendo de como a gente for ver. Sim. Mas é bem bacana isso, né? E isso reflete um pouco já nos pontos principais. Além de buscar tornar esse primeiro dia mais leve, integrar vocês melhor, é trazer um dos pontos principais também do Instituto, que é o movimento. Exato. Então, como vocês falaram, do esporte, o movimento em si,
É uma coisa que a gente busca sempre levar para o paciente, para o atleta, para o cliente que vem aqui. Exatamente. E movendo um pouquinho assim sobre, já que a gente está falando de experiência ainda, né? Eu queria puxar para o André, contar um pouquinho mais sobre uma experiência, André, que mais surpreendeu você, mais marcou a sua passagem aqui durante esses últimos meses. Eu acredito que assim, a gente tem uma experiência muito grande aqui, né? Eu, pelo menos, não tinha um contato assim tão com uma clínica tão grande assim, né? Um instituto mesmo, né? Então, bastante aparelho, bastante novidade, assim, aparelhos que a gente nunca viu, assim, só citam na faculdade pra gente. Então, uma coisa marcante foi o meu primeiro dia, assim, né? Eu lembro que eu acompanhei o Fred, e então o Fred já tava no pique já, ele já chegou e já falou assim, Andrezão, me ajuda a pegar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não sei onde fica isso. Aí ele falou assim, peraí, eu te ajudo. Aí ele foi lá, buscou, me falou, é aqui, ó, é aqui que pega e tal, e voltou e tal. Então, assim, isso é uma coisa que todo mundo aqui, ele vai te ajudar, independente se você é estagiário, qualquer pessoa, assim. Se você não sabe, a pessoa, ela vai te acolher, assim. Então, a gente tá falando, assim, do Fred, que é um fisioterapeuta, assim, absurdo, né, de Campinas, de ombro, assim. Então, é uma inspiração para mim, para qualquer pessoa, assim, acompanhar ele. Então, foi muito gratificante. E saber que ele teve a humildade de me ajudar lá, por não saber, esse acolhimento, assim, não é de qualquer um que a gente vê. Então, a gente vê que tem profissionais bem qualificados e muito humildes aqui. Então, isso para mim é um ponto bem positivo para o Moody. Exato. Além de falar para você o que fazer, muitas vezes a gente precisa mostrar o como fazer. Né? Exatamente. Isso é uma coisa importantíssima aí também. Legal. Cara, ótima experiência essa daí. Alguém tem mais alguma que viveu, alguma coisa que quer compartilhar? Senão a gente já vai dando andamento. Tem que pensar, né? Vamos... Tem tanta coisa, né? E assim, eu queria Tantos saber... momentos. Então, Exato, tantos momentos. Eu queria saber de vocês, assim, qual que é... O que mais surpreendeu vocês quando vocês chegaram no Instituto e olharam para o programa de estágio, olharam para o Instituto, o que chamou mais a atenção de vocês? Eu acho que uma coisa que eu chego a comentar assim pra todo mundo que me pergunta como está sendo o estágio é que eu acho que foi muito bem organizado, assim. Então, foi dividido em módulos, a gente tem aula, isso pra mim foi um diferencial enorme, assim, além de você ter o contato com o atendimento, entender como que vai funcionar o tratamento daquela pessoa, você aprende realmente a teoria, a prática, entende como funcionam as coisas. Os módulos que vocês trouxeram, assim, foram incríveis, foram assuntos muito essenciais e básicos no sentido de que vão ser usados para todo mundo. Então, assim, vai fazer uma diferença em atendimento e conhecimento de qualquer coisa. E foram muito bem explicados, muito práticos, assim, a gente sempre comenta, inclusive, que as aulas foram um diferencial incrível. Fora que a estrutura do Instituto é uma coisa que todo mundo fica surpreso, né? Então, a gente não tem muito contato com esse tipo de tecnologia, a infraestrutura que tem aqui, então, tanto de aparelho quanto os profissionais que sabem lidar muito bem com o que tem aqui. Então, acho que essas foram as coisas que mais me surpreenderam, assim. Eu acho que o que mais me surpreendeu, assim, quando eu vim aqui pela primeira vez, foi realmente a grandeza do que é o Instituto, né? Assim, eu entrei ali pela porta da frente, eu fui acompanhar um atendimento no salão de funcional. Faz um tempinho já. Faz tempo, uns 25 anos. E aí, eu acompanhando, assim, eu não tinha noção do que tinha pra trás lá, né? Descendo a escada ali. E aí, o fisioterapeuta que eu tava acompanhando foi me mostrando e, tipo, não acabava mais o instituto, assim. Eu falei, e aí, o que mais tem? Ah, não, tem coisa lá em cima. Eu falei, lá em cima, beleza. Aí, os consultórios aqui, beleza, tem mais? Aí, tem mais. Ele vai andando num corredor, assim, nos caminhos Daqui a pouco meio você chega em Paulínia. tortuoso. Daqui a pouco eu tô em Paulínia na minha casa. Meu Deus do céu. Uma trincheira, né? Nossa, não tem fim, mas assim, é impressionante, assim, o quão grande, o quão tudo que tá aqui dentro é integrado, né, assim. Legal. Alguém mais tem alguma coisa que surpreendeu, fora isso? Eu acho que assim, pelo menos quando eu entrei pela primeira vez na entrevista, assim, pelo menos de fora, a gente vê que, sei lá, os
os profissionais, eles vão ser todos bem Bem robô, fechados, tudo né? robôzão, assim, Sim, eu né? também Você fala, pensei nisso. nossa, eles são uns robôs, ele chega e tal. Assim, o Pedro é um pouco, né? Mas assim, São mas assim, tô Graça, brincando, tô de brincando. Não, quietinho, mas né? assim, não, tô brincando, mas assim, aí a gente chega e vê a descontração, assim, na copa, na cozinha ali, com as pessoas, né? Você conhece o Otávio, então Sim. você já tem uma outra experiência. É a impressão que eu... Então, a sua experiência como Outra foi conhecer o experiência. Otávio? Eu acho, só complementando, acho que a visão que a gente tem é que eles são muito assim, fechados, né? Sim, tipo, que parece. é inatingível, De fora, né? De Você fora. não consegue, você não conseguiria conviver com eles. Um exemplo, né? A visão que a gente tem, mas é completamente o Até- contrário. Até na Isso, completamente faculdade, contrário. até na faculdade, eu e o Diego, pelo menos, a gente sente que até as pessoas falam assim, vocês trabalham no É, monte, né? eu- Desculpa aí, é, ó. Por que você não vem de terno também? É. Caraca, mas é um lugar normal lá, assim. Cara, acho que legal, isso tá sendo sensacional, pra quebrar essa estigma até com todo mundo que tá vendo. que a Sim, gente mas nunca então, viu. e o pessoal acha que realmente é assim, mas não é totalmente diferente. É assim, todo mundo bem unido, é uma família, assim mesmo. Eu acho que tem, assim, eu acho que tem um equilíbrio muito grande entre o profissionalismo e a interação mais humorada, o bem humor aqui dentro. Então, cada um sabe agir de maneira profissional, quando deve se agir de maneira profissional, mas existe também a conversa, existe também a brincadeira, existe a piada que traz um humor e um ambiente legal para se trabalhar, Exato. um ambiente confortável. Muita gente fala isso. Você se transforma, né, quando você entra aqui. Sim, parece que o seu É o jeito humor muito fica de melhor. ser. E a gente sente o conforto de poder conversar assim com a Grazi ou com a Teia, mesmo que elas tenham 1001 coisa pra fazer, a gente consegue ir lá e conversar com elas e elas te dão atenção. Então, acho que assim, uma coisa muito gratificante é isso pra mim. Legal. É esse contato, né? Essa, que você não, eu tem. vou lá na sala dela Isso. conversar agora com ela. Então, assim, é uma coisa Você vai lá? muito... Não, se eu quiser ir lá... Sabe, Não assim... que eu vá. Não que eu vá, mas se precisar, eu vou Perfeito, lá, entendeu? Graças a Deus, estão chegando aí. Tô descendo, tá? Tá lá na TV passando. Ótimo, ótimo. E é legal vocês terem comentado isso sobre a questão de como que o humor rola aqui dentro, né? Porque a gente tá lidando com dor, certo? É uma coisa muito sensível, um tópico muito sensível, né? Já que a gente vai falar disso, pegando até pra ver se vocês estavam prestando atenção no último roleplay. Pra quem de casa talvez está se perguntando, a gente faz algumas dinâmicas com os estagiários, além das aulas práticas, né, das aulas teóricas, onde a gente coloca material, artigo e eles fazem as discussões, a gente formula alguns roleplays que são táticas para com que eles coloquem em prática certas habilidades comportamentais e certas habilidades emocionais, onde eles podem trabalhar isso agora, enquanto eles são estagiários. Algo que, na nossa visão, é muito importante ser trabalhado, porém, às vezes acaba sendo difícil de trazer isso para dentro de uma sala de aula. Então a gente faz isso como se fosse uma brincadeira, um jogo rápido, né? E a gente teve um roleplay, inclusive, falando com a Grazi, onde ela falou um pouco sobre justamente esse tema que você acabou de comentar, né? Você lembra quando ela falou, quando ela estava fazendo o instituto e qual foi os pormenores de fazer o instituto, de boxes? Alguém lembra disso que ela estava comentando? Sim, que ela comentou, acho que ela comentou com a Teia, né? E ela teve uma Insight. ela falou assim, não, a fisioterapia vai mudar no futuro, né? A fisioterapia era só box, né, antigamente. E assim, não, eu quero um lugar amplo, é a ideia que ela teve, né, assim, de um lugar diferente, assim. Eu acho que, pelo que eu lembro que ela havia falado, que muito cliente deixou de vir porque não era justamente desse jeito, de box, né, era tudo aberto, tudo integrado, Exato. cada um fazendo tudo ali no meio, né, de tudo. Sim. Exato, e é justamente passar o conforto, né, através do ambiente. A gente sabe que nossas emoções, o ambiente, vocês aprenderam isso na aula comportamental, o ambiente ele ajuda a modular e moderar comportamentos também, né? Então, isso foi uma sacada genial também, tá? Bom, pergunta. A gente tem espaço aqui para participação em pesquisa, em eventos? Alguém quer falar sobre isso? As 500 iniciações científicas que estão acontecendo. Então. O Danilo é o rei da... Não, tem sim. A gente tem não só o espaço, mas também o incentivo e o auxílio dos profissionais, principalmente os Pedros, né, que estão mais envolvidos nessa parte de pesquisa,
para incentivar justamente a gente ter essa vontade, esse sangue no olho para fazer acontecer, para fazer pesquisa, para querer buscar o conhecimento, né? E questionar tudo que a gente encontra aqui e querer, né, produzir, estudar e aprimorar tudo. Eu acho que isso é um diferencial bem importante, assim. E Legal. até é importante ressaltar também que a gente tem um módulo, né, específico em iniciação PBE, né? científica, né, no PBE. PBE. Então, a gente, para quem, mesmo quem não tem esse contato muito forte com a iniciação científica, com o artigo científico, então aqui vai ter uma boa experiência, vai ler bastante e vai entender bastante como que é a parte acadêmica. Sim, perfeito. E com profissionais bem capacitados, eu diria. Exatamente. Exato. E acredito também que a ciência, a prática, elas andam lado a lado. É algo que eu acredito que deve andar, né? Nossa profissão, ela é científica. Vocês vão fazer um juramento no final da faculdade de vocês, que é o juramento da fisioterapia, onde expressa a intenção de seguir, né, a ciência como base. E esse módulo, né, de prática baseada em evidência, ele é justamente o primeiro módulo, justamente para orientar vocês a como pesquisar, como interpretar, até interpretar de uma maneira mais crítica o que a gente escuta, o que a gente vê. Mas sempre como? De uma maneira aberta a entendendo, né, sempre a questão ética do que a gente tem dentro da nossa profissão. Temos diversas pessoas, crenças, e isso é uma coisa que a gente acredita muito forte também, né? A liberdade do profissional de poder escolher determinada técnica, né? E isso é um pensamento muito nobre que a gente teve na hora de montar o programa também, tá? Eu queria fazer uma pergunta agora, assim, pro nosso mais velho estagiário. É você mesmo. Opa, sou eu. Dan, fala pra gente, já que você conhece a gente aqui, passou um bom tempo aqui, como que você colocaria nas suas palavras, não tenta, explica pra gente como que você acha que seria o candidato ideal para entrar, o perfil que a gente gostaria de ver? Certo. Eu diria que um perfil, assim, o perfil do Mood é alguém que goste de ajudar e tenha bastante empatia, eu diria. Porque aqui dentro são muitos profissionais e cada profissional tem sua visão, cada profissional tem seu modo de trabalhar, e acredito que ter essa empatia, essa proatividade em ajudar todos que estão aqui, eu acho que assim, seria um valor base, acho que na minha opinião. Porque cada um é diferente de todo mundo e você conseguir se colocar no lugar daquela pessoa e tentar entender o que ela está pensando, como que ela funciona, eu acho que é importante, assim. Legal. Eu acho que também é importante a pessoa, quando ela entrar aqui, ela tá aberta a evoluir, tipo, ela tá Perfeito. aberta a pensar novos caminhos, aberta a enxergar novas áreas e tentar, da maneira que todos os profissionais passam os aprendizados, que tem todas as técnicas, todas as áreas, você criar a sua própria técnica de acordo com a vasta experiência que a gente tem aqui no Instituto, né? Então acho que E aí também, às vezes, dependendo de como for, você não só vai evoluir profissionalmente, mas isso afeta também o pessoal, né? A gente consegue evoluir como pessoa aqui dentro. Também eu acredito que tanto quanto o que o Danilo falou, quanto que o Diego, a questão de empatia, a questão também de evolução acadêmica, de estudo, é mais a vontade de você poder juntar os dois, conseguir ir lá, ajudar qualquer pessoa que precisar de ajuda aqui no Mood. Uhum. E também, junto com isso, eles vão estar te dando aprendizado. Então, você vai dar para receber. Então, é isso que eu prezo e eu acredito É uma troca, é uma né, troca. assim, perfeito. É uma troca. E é uma coisa que eu aprendo bastante aqui, assim. Então, eu ajudo uma pessoa porque, com certeza, tenho certeza que Você será eles ajudado também. me ajudarão Exato. também e me ajudam bastante, pelo que eu estou aqui. Sim. Eu acho que essa parte que você falou em relação a áreas, uma coisa que é muito legal aqui, que pelo menos eu
não entendia, não conhecia muito bem, é que tem várias áreas aqui dentro. E aí a gente, fora o contato que a gente tem com diferentes áreas, então a neuro, atendimento na piscina, girotônica, pilates. Então, assim, são diversas áreas que a gente tem contato, a gente aprende um pouco de cada área e às vezes pode até despertar um interesse por uma área que você não tinha muita afinidade, não tinha muito contato, não entendia muito bem como funcionava. Eu acho que isso é uma das coisas que realmente chamam a atenção aqui. Tem que estar aberto, né? Exato. Tem que estar aberto para aprender. E a questão da integração das áreas também eu acho muito legal. Então, ao mesmo tempo que você consegue levar um paciente no Pilates, você consegue levar ele na reabilitação, na piscina, conforme a necessidade daquele paciente, o profissional pode atuar em qualquer ambiente disponibilizado aqui pelo Instituto. Então, eu acho bastante interessante essa proposta. Ele vai de acordo com o que o paciente precisa mesmo. Então, às vezes, o paciente tá precisando ir para a piscina, um ambiente que ele vai relaxar um pouco mais, ele vai diminuir a tensão que ele está sentindo, então, assim, diminuir o impacto. Então, de acordo com o que o paciente precisa, aqui dentro o profissional consegue te levar para diferentes lugares, diferentes ambientes, mudar o ambiente, mudar a forma de abordagem que você vai atingir aquele paciente. E eu achei muito legal também que a gente consegue ver os profissionais lá na frente conversando. Então, a pessoa é de uma área e a pessoa é de uma área completamente diferente que ela não tem nem relação, não tem nenhuma relação. E aí ela sabe, né, o que o paciente precisa e ela percebe que o paciente tem seria interessante passar ele também com cardio ou com neuro, e você é ortopedia também, então eu acho muito legal que os físio, eles se conversam. Então, um fisioterapeuta de ortopedia está conversando com uma de cardio, com uma de neuro, então assim, você vai lá para tratar o joelho de uma pessoa, só que você vê que ela tem um problema respiratório também, junto que ela acompanhou, que ela está relatando bastante, aí você fala, nossa, seria legal juntar, então indica para o outro. Então, assim, esse multidisciplinar que tem aqui é muito bom. E saber, tipo, o seu limite, até onde você consegue ir, né? Por exemplo, a partir daqui você vai com um tal profissional porque não é minha especialidade, acredito que ele tem a humildade, Exato. Tem a humildade. Exato, perfeito, humildade. Que ele fala um trabalho. É o que a Grazi citou pra gente. Né? Eu acho que aqui é aquela coisa que sempre falaram, né? Que o Instituto ele preza para o cliente ter o que é necessário para ele aqui dentro. E da mesma maneira isso abre para o estagiário, né? Todos os aprendizados que ele pode ter, ele pode conseguir aqui dentro. Então, essas áreas, neuro, cardio, e a gente tem até contato, por exemplo, com outras profissões, médico, nutricionista, psicólogo. Então, essa equipe multidisciplinar que é feita para o paciente, mas acaba também voltando para o aprendizado do estagiário. Muito bom. Nossa, foi excelente esse aqui vai ser o corte do podcast. Vai ser o corte do Instagram esse daqui, tá? Foi muito bom, de verdade. Eu acho que a gente está chegando no final do nosso podcast, né? Acredito que a gente conseguiu debater o programa, tirar a maior parte das dúvidas das pessoas. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou dar alguns avisos pro pessoal de casa. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão pensando na resposta, tá? A pergunta que eu quero saber, né, agora é para cada um de vocês, eu quero que cada um de vocês, pode começar aqui pelo Danilo e vai rodando lá. Vocês vão falar para mim o que estar no Instituto mudou a forma com que vocês no último ano de faculdade enxergassem fisioterapia, enxergassem a forma com que vocês pretendem trabalhar no futuro, tá? Tentem resumir isso, ok? Então, agora eu vou dar os avisos mais burocráticos aqui, enquanto a gente vai falando sobre... Vocês vão pensando sobre isso. Então, aqui comigo, pessoal, se você é estudante de fisioterapia ou educação física, então, nosso próximo semestre de 2026, primeiro e segundo semestre de 2026, nós vamos ter o programa de estágio aqui do Instituto Moody. Então, se você se enquadra nos perfis do edital que será liberado, preste atenção, no dia 25 de agosto, onde a gente vai liberar o edital completo, informando questões relacionadas a curso, como você tem que estar matriculado, os módulos, os detalhes, exato, o início, o processo de recrutamento. Dia 25 a gente vai estar liberando isso. Então, se você tem interesse, lembre-se dessa data. Caso você já não quer perder nada, quer ficar antenado, a gente tem um post no Instagram, onde está bem explícito lá o programa de estágio, e
na verdade, na link da bio do Instagram, a gente tem um setor dirigido só para o programa de estágio. Lá vai ser liberado todas as informações referentes ao programa de estágio, onde já temos um link onde vai levar vocês para dentro de um grupo no WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, a gente vai começar a rodar algumas comunicações específicas, inclusive os primeiros que vão receber o link para esse podcast estão sendo os pessoal que está lá dentro do grupo do WhatsApp. Então é um grupo que em primeira mão a gente está divulgando informação, tá bom? Outras dúvidas que vocês vão ter, a gente espera que vocês consigam sanar através do edital, mas caso vocês tenham alguma outra dúvida, no edital a gente vai liberar um e-mail de perguntas também. Tá? A gente sabe que tem pessoas que vão perguntar com relação à bolsa, acho bom a gente até já comentar, né? A gente, o que acontece? Por ordenação do nosso Conselho Federal, a gente entende que o estágio ele não é um trabalho, ele é um programa de estágio. De aprendizado. De aprendizado, perfeito. E então a gente não tem um salário para o estagiário, isso é importantíssimo a gente frisar. Nós temos uma ajuda de custo, com transporte, com os gastos que o estagiário ele pode vir a ter, tá? Então, caso você tenha essa dúvida, já estou deixando aqui no final do vídeo para você entender isso também. O edital vai ser liberado e as inscrições liberadas no dia 8 de setembro de 2025 para o programa de estágio do Instituto Moody 2026. Obrigado, Pedro. Vai que você esqueceu o ano. Vai que eu esqueci alguma coisa, né? Perfeito. E com essa longa introdução, eu fiz de propósito, dei uma enrolada para eles conseguirem pensar e se programar. A gente vai se despedir aqui com... Você pode repetir a pergunta? Você não tem mais algum aviso? O Danilão tá descobrindo problema cognitivo. Não, tá tudo bem. Pode repetir aí, você começa por outra pessoa. Só para o pessoal saber de casa, né? O podcast não é algo normal a gente fazer com os estagiários, esse é o primeiro que eles estão fazendo, então algumas coisas acontecerem. Vai enquadrar nesse daí, né? Vou repetir a pergunta aqui, para com que vocês finalizem essa etapa aqui do nosso Moodcast, versão especial, programa de estágio. Eu queria saber de cada um de vocês o que mudou na forma como vocês veem a profissão depois de entrar no programa de estágio e o que o programa de estágio agregou para a visão de vocês como profissionais de fisioterapia e como pessoa. Perfeito. Quer que eu comece? Pode começar. Por favor. 5 anos aqui ele não quebrou o gelo ainda. Bom, pra mim... Isso é trabalho em equipe, gente. Ele tá Então vai falando que eu vou dublando, então. Bom, Pedro, pra mim, o que mudou na visão do profissional da fisioterapia foi a questão da integração entre cada uma das especialidades. Então, aqui eu pude ver mais essa conversa entre as especialidades e que isso agrega ao paciente um valor de tratamento incalculável. E com relação à questão pessoal, os valores trazidos pelo Instituto. Então, é um lugar que, como você mesmo falou no começo, vê a pessoa, então não olha o problema dela, olha que aquela pessoa precisa de uma ajuda e que você é o profissional que está ali para auxiliá-lo com conhecimento técnico, prático, estudos anteriores, com o dia a dia e tem o suporte dos demais profissionais que atuam ali. Então, embora você possa atender o paciente sozinho, você consegue ir ali, como os meninos falaram, trocar uma ideia com um colega e falar assim, olha, você vê alguma coisa que a gente consegue fazer melhor por ele, pelo fato dele estar no instituto. Então, a questão pessoal e a relação interpessoal mudou bastante para mim nesse sentido de que os profissionais não são competidores entre si, eles são aliados para um fim maior que é tratar uma pessoa que está precisando de ajuda. Muito bom. Posso ir? É. A minha visão da fisioterapia, a partir do momento que eu entrei aqui no Instituto, ela mudou.
e justamente se aproximando do que a Renata falou, é essa visão integrada do atendimento ao cliente, que no fim você quer o bem-estar do cliente e todos aqui dentro trabalham para esse objetivo. E o que eu percebi assim, como eu vou entrar, né, na profissão, como eu vou me formar como fisioterapeuta, eu trago comigo questões de networking bastante. Eu conheci muitos profissionais excelentes aqui dentro de diferentes áreas e acho que é isso. Perfeito. Para mim, eu tenho uma visão bem semelhante do que a Rei e o Danilo falou. Provavelmente o Diego e a Nath vão falar a mesma coisa, assim. Que, pelo menos comigo, eu sempre tive contato com uma área específica, que foi a ortopedia. Então, desde que eu comecei a fazer estágio em outros lugares, eu tive o contato com a ortopedia. E, assim, para mim, nada igualava. Eu só gostava de ortopedia, dane-se cardio, dane-se neuro. E aí, eu acabei percebendo aqui mas é verdade. Eu acabei percebendo essa... Aí se alguém corta isso, né? Aí eu sou preso mesmo, a Flavinha me mata. Não, mas aí, assim, é uma coisa que eu percebi aqui, essa multidisciplinar. Então a gente percebe aquilo que vocês falaram, que é a questão de comunicação com cada paciente, de cada paciente, né, com os profissionais. E assim, eu me permiti mais, eu acredito, assim, de acreditar em outras áreas, assim, e acabei gostando bastante. Então eu tenho total acesso, assim, em pesquisar, estudar sobre cardio, neuro. Então é uma área que, assim, a gente gostou. Eu, pelo menos, gostei, assim, de acompanhar aqui, de ter os módulos. Então foi muito interessante, né, a gente poder correlacionar, mesmo com um paciente de ortopedia, a gente consegue correlacionar com um paciente de neuro, com um paciente de cardio, e isso tudo melhorar a pessoa como um ser humano. E outra coisa que eu vejo também é a questão do pertencimento, que eu sempre falo aqui do Mood, que é assim, uma coisa que mudou totalmente a minha visão de clínica, de tudo, assim, porque a gente está lidando com pessoas, né, então... essa questão desde o manobrista ele te tratar bem, do manobrista te levar na porta abraçado até deixar o carro ligado já com o ar-condicionado para você já entrar no carro já com o ar-condicionado ligado, do jeito que você vai buscar o paciente, do jeito que você trata ele, do jeito que você tem toda essa disponibilidade aqui dentro do Instituto. Assim, para mim é bem gratificante estar aqui e com certeza eu vou levar isso pra minha vida pra sempre. Eu acho que assim, é uma experiência singular, assim, né? Nunca vi, né, pela minha pouca experiência com fisioterapia, nenhum lugar próximo ao que é feito aqui, assim, na minha opinião. Não aceitem menos que isso, pacientes. Exato. Não aceitem menos que isso. Porque é isso que vocês devem ser tratados. Diegão? Bom, acho que entre diversos fatores eu vou selecionar 3 aqui para falar, porque eu acho que se eu fosse falar tudo que eu aprendi nesse ano aqui dentro do Instituto, eu ficaria horas e horas e horas falando. Mas a primeira delas é a gente às vezes na faculdade a gente quer fazer de tudo, a gente quer abraçar todas as áreas, a gente quer entender de tudo. E é normal, porque a gente ali está tendo uma formação geral, mas acho que aqui a gente aprende que no mundo real a gente precisa ter uma visão do todo, mas especificar numa área e dentro dela, e a fundo dela, e aprofundar, porque a especialidade vai te trazer algo de benefício ali, um conhecimento, um diferencial. Isso acho que me marcou muito. Outra delas é a experiência que a gente tem aqui do cliente, né? A experiência que o cliente vai ter dentro daqui. A gente preza muito por isso, o conforto do paciente, as vontades dele, o que ele precisa, como é que a gente pode trazer a experiência o melhor possível aqui dentro. Isso eu acho que eu tenho que levar para a vida, que é uma coisa muito importante. Outra coisa, que é uma coisa que a gente aprendeu, a gente viu muito com a Grazi, né, com a história dela, que o importante é começar. A gente às vezes fica esperando, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer. No começo vai ser difícil, mas é importante a gente pegar, abrir a porta e ir fundo. Então acho que essa mudança profissional e pessoal que a gente consegue
aprender entre diversos outros fatores que eu poderia estar citando aqui. Excelente. Nath. Acho que toda a experiência que a gente tem aqui dentro e todo o contato com os profissionais é o que destaca assim de diferencial, que pelo menos eu não tinha muito essa percepção. E por mais que a gente aprenda a forma de lidar com o paciente, a parte de lidar com o psicossocial do paciente, eu acho que aqui a gente tem um contato muito diferente com a forma que é o cuidar do paciente. Então, assim, vai muito mais além de você pensar só no por que o paciente veio. Ele veio para tratar alguma patologia específica, mas você olhar ele como um todo. Então, eu acho que essa visão mais ampla do paciente como pessoa, como a experiência que ele tem, ele como um todo, acho que foi uma das principais coisas que eu acho que eu vou levar daqui. Fora esse contato com os profissionais, essa troca de informações, essa comunicação que você tem que ter com outros profissionais, outras áreas, você saber, igual o Danilo falou, o seu limite, até onde você consegue ir, até onde você consegue encaixar ele em determinada outra área, ou alguma coisa que vai fazer bem para ele. Eu acho que esses são os pontos principais assim, que eu vou levar daqui. Ótimo, legal. Bom, acho que a gente está chegando ao final do nosso episódio. Pedro, quer colocar alguma coisa? Acho que faltou a opinião do outro estagiário aqui, né? Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. Ih, olha lá. Vai. Considerando No a sala cognitivo. que a gente tá, no cognitivo. Piada interna. Piada interna. Não, Cognitivo ou a sala cognitivo? Perfeito. Então, queria agradecer a todos vocês que participaram aqui desse Moodcast. Acho que foi super importante. Stagcast. Stagcast. Ficou difícil fazer esse nome, né? Mas Moodcast, versão estagiários, porque Stagcast. Mas queria agradecer vocês, queria agradecer o Pedro que está lá lado a lado aí como facilitador junto ao programa de estágio, né? A Grazi e a Teia, e todos os outros profissionais também que estão ajudando para com que isso seja possível. E você que está aí em casa ouvindo esse podcast e ficou interessado, não se esqueça de entrar pelos meios de comunicação para poder ter toda essa experiência, né? Participe do processo seletivo do programa de estágio do Instituto Mood em 2026 e viva aqui, né, uma experiência onde vocês ouviram, não eu, nem o Pedro falando, nem outros profissionais, mas da boca dos nossos estagiários, como a gente conseguiu impactar diretamente a carreira e a vida de cada um deles.